de agradecimento. Abra sua Bíblia junto comigo, no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5, versículo... Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, vamos ler somente o versículo... Glória a Deus, aleluia. Somente o versículo 5, amém? Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, versículo 5. Quero dizer agradecimentos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, ao pastor Paulo, mais uma vez confiar a pessoa para estarmos ministrando a palavra de Deus. Que Deus abençoe, o pastor Jesus me deu a oração e tenho certeza que Deus vai falar contigo, amém? Estive pregando na nossa igreja, na igreja que congrega domingo, esse mesmo texto, e o tema era o missionário e a missão, ou a missão do missionário, né? E Deus otorgou um outro tema ao nosso coração, e estarei falando para você essa noite, bem? Quem encontrou, diga amém? Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, diga, dentro do sepulcro, ele clamava. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, ferindo-se com pedras. Eu gostaria que alguém lesse o versículo 19, para mim, por gentileza. Alguém lê o versículo 19, por gentileza? Jesus, porém, não nos permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anunciai quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Amém, Jesus. Jesus disse, vai para a tua casa, para os teus. Diga comigo, Jesus disse para ele, vai para a tua casa, para os teus. Diga, para a tua casa, para os teus. Coloca a sua mão no seu coração. Diga, Jesus, fala comigo esta noite para a glória do teu nome. Levanta o seu dedo para cima nesta noite. Aponte ele para mim aqui. Diga, servo, vale aquilo que Deus manda, ainda que seja correção. Mas fala. Olha que eu falo mesmo. Tomara Deus atento em nome de Jesus. Muito obrigado, louvo a Deus pela oração que passou bem. Às vezes eu faço isso, querido. Não faço outra oração por causa do tempo, para economizarmos o tempo. Amém? Queridos, eu estive meditando nesse texto pelo qual eu acabei de ler. Ele é um texto muito crítico entre os pregadores. Todo pregador que vai ministrar nesse texto do Gadareno, ou do Gesareno, ou de Gadara, eles são muito críticos porque a maioria das pessoas e dos pregadores tem uma interpretação diferente. Muitos deles acabam não falando o que realmente o texto queria ou quer dizer. Dentro desse texto, querido, eu quero que você entenda uma coisa. Você vai saber por que Jesus mandou os demônios entrar dentro dos corpos. Amém? Diga comigo, diga por que Jesus mandou os demônios entrarem dentro dos corpos. Observe bem, querido, a mensagem. Querido, esse texto aqui é muito interessante do ponto de vista crítico, como falei para você. Esse homem, antes de ser o endemoniado temido, o endemoniado que causava temor, ele tinha uma vida normal. Ele não foi sempre assim, ele não nasceu assim. Ele não nasceu endemoniado. Ele tinha uma vida natural. Ele tinha uma vida social, peculiar, vivia com a sua família. Ele tinha, como falei para você, a vida normal, pastor Paulo. E diz alguns historiadores que o que levou esse homem a viver, a ter o estado de vida em que ele tinha até encontrar-se com Jesus, foi, às vezes, a opressão em que Roma causou com a própria nação, ou com o próprio povo de Roma. Decápolis é, senão, uma união ou um conjunto de cidades, que entre elas está Damasco, está uma tal de Catena, está Gadara, e que é a cidade pela qual nós iremos falar. Dentro dessas 10 cidades, hoje, existe somente 6 cidades.
A 7ª cidade é Damasco, que ainda é populacionada nos dias de hoje, que ainda tem muita gente morando lá. Citópolis tem uma pouca quantidade. E compreendo bem que quando Jesus está se aproximando da cidade, ou ainda antes de ele aproximar-se da cidade, ele dá ordem aos discípulos: seguimos para outra margem. E a Bíblia diz que quando Jesus vai para outra margem, a Bíblia diz que levanta-se uma grande tempestade em meio ao mar. E de repente Jesus se ausenta da coisa e de onde ele está e vai dormir na proa do barco. E o tempo vai se passando e os discípulos esquecem que Jesus estava com ele, pastor. Uma mensagem que pregando sobre esse texto e perceber dentro da mensagem aonde está Jesus. Porque às vezes estamos andando com Jesus, Jesus está do nosso lado e perguntamos: cadê Jesus e onde é que Jesus está? E os discípulos estavam no barco com Jesus, mas esqueceram-se de que Jesus estava no barco, na proa, dormindo. Diga comigo: Jesus está aqui. Não se esqueça que Jesus está aqui esta noite. Aleluia. Compreenda comigo: lá vai Jesus andando, navegando com os discípulos. Quando Jesus se aproxima da cidade de Gadara, ou da cidade dos Gesarenos, a Bíblia diz que sai um homem de dentro do sepulcro. E uma coisa que me chamou a atenção é que esse homem tinha casa, como falei para você. Ele tinha moradia, porque logo após ele receber a cura, ou o milagre de Jesus, a Bíblia diz que Jesus manda ele ir procurar os dele e os da casa dele. Mas por que ele vivia dentro dos sepulcros? Quando a pessoa está em um estágio de vida, às vezes muitas pessoas olham e não dá nada, não confiam, não acreditam. Muitas pessoas desprezam. Muitas das vezes, a primeira pessoa a desprezar, não disse que é na maioria das vezes, às vezes, a primeira pessoa a desprezar a pessoa que está numa situação em que esse homem sabe a própria família. E esse homem já não tinha mais o apoio da sua família. Esse homem já não tinha mais o apoio de quem tanto ele amava. E a Bíblia diz que ele vivia no sepulcro. Diga comigo: a casa dele era o sepulcro. Agora preste bem atenção. Se nós observarmos aqui, essa cidade, ela não tinha nenhuma estabilidade, ou não tinha nenhuma probabilidade, pastor, de que alguém viesse morar lá, até porque esse local em que o gadareno estava ficava a aproximadamente de 8 a 10 quilômetros ou 48 quilômetros de distância da cidade de Gadara, ou seja, ou da cidade, ou de distância da capital onde ele se encontrava. A distância de qualquer cidade em que ele estava era de 8, de 10, de 48, de 50, ou seja, todas as cidades que estavam próximo do local em que ele estava tinha uma distância muito longa. Ou seja, aqui se vê a primeira coisa que fizeram com ele. Lançaram ele para longe do máximo da cidade. Onde ele estava não era cidade, era um local em que ninguém queria estar, era um local em que ninguém queria viver ali. Se eu não queria, como aquelas pessoas também não queriam. Tanto que você observa bem quando o texto nos diz que Jesus expulsa o demônio, logo vem alguém da cidade, alguém que está olhando pouco e sai do local em que ele está e vai até a cidade procurar ajuda. Ou seja, esse homem estava totalmente abandonado, desprezado. Ninguém mais conseguia detê-lo. A Bíblia diz, e a Bíblia que relata que nenhuma cadeia, pastor, nenhuma cadeia conseguia detê-lo. Prendiam ele, queriam ajudar ele, mas ninguém conseguia detê-lo. Por quê, Fredson? Porque dentro daquele homem não tinha uma legião de apenas 7 demônios. Legião dentro do povo romano. Uma legião soldado compõe-se de 6.000 soldados. Dentro daquele homem tinha 6.000 demônios. E para que você entenda o que é demônio, deixa eu te explicar. Diz a
demonologia que demônio, ele sabe o seu tempo, sabe a sua hora, ele sabe quem está falando com ele, quem não está, ele conhece quem é Jesus, ele conhece tudo que está em todo o tempo presente em que ele está vivendo. O demônio sabe o passado, o demônio conhece tudo do passado, do presente não. Futuro não. O que Deus vai fazer na sua vida, amanhã ou depois, ele não sabe. Mas ele sabe o que você viveu, o que você passou e o que você não está fazendo antes de chegar aqui. Entenda uma coisa, diz a demonologia que existe demônios confinados e demônios que estão preparados a serem lançados no inferno. Quem fala isso é o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, no versículo 6 das suas cartas ou das suas epístolas. Entenda comigo, já não foi o meu raciocínio. Diz a Bíblia que Jesus se aproxima. Após Jesus se aproximar, o homem vem e reconhece Jesus Cristo. Aqui está que não estou pregando heresia, compreenda comigo. A Bíblia diz que quando ele se aproxima de Jesus, ele fala para Jesus: Jesus, Filho do Altíssimo. Isso é um reconhecimento da pessoa de Jesus. Se eu chego, pastor Paulo, como está o Senhor? É porque eu conheço o pastor Paulo. É porque eu sei quem é o pastor Paulo. Quando os demônios chegaram e disseram: Filho do Altíssimo, porque ele é que nos atormentar antes do tempo. Duas coisas vejo aqui. Vejo que quando ele fala antes do tempo e quando ele declara Filho do Altíssimo, ele conhece Jesus. É a primeira coisa. A segunda coisa que vejo é que ele diz: não é o tempo de nos atormentar, porque ele sabia que não era o tempo de serem lançados dentro do lago de fogo ou no Tessara, como diz alguns historiadores. Entenda e acompanhe o meu raciocínio, querido. Os demônios sabiam o que estavam fazendo na vida daquele homem. Existem pelo menos duas coisas que impediam ou que faziam com que Jesus teria que repreender aqueles demônios e irem para os corpos. Pelo menos duas coisas. E eu vou explicar para você. A primeira coisa que Jesus teria que impulsionou Jesus a fazer isso. A primeira é que aquele homem endemoniado, pastor, ele estava cauterizado, ele estava acostumado a viver naquela situação. Quando você chega para uma pessoa que fuma demais, que bebe demais, você pergunta para ela: você quer ser liberta? Ela diz assim: eu quero, mas eu não consigo. Você chega para uma pessoa alcoólica, pergunta para ela: você quer ser liberto? Você quer mudar de situação? Ela diz: eu quero, mas não consigo. Passou, está acostumada com a situação, aprendeu a conviver com o diabo da cachaça, aprendeu a conviver com a textura do cigarro. Então ela aceita aquela situação para si. Agora isso aqui é espiritual, é isso que eu estou falando. Só entende isso que eu estou dizendo quem está vivendo no Espírito, quem está compreendendo. A Bíblia diz que o homem carnal de nada consegue discernir, mas o espiritual tudo vê, tudo entende, tudo compreende. E nessa noite aqui, meu Deus do céu, eu sei que eu estou pregando para pessoas espirituais que estão compreendendo que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai começar, que Deus vai fazer a milagre acontecer. Eu venho essa noite. É para a sua mulher agora. Outra coisa, a segunda coisa que levou Jesus a fazer com que os demônios vão para os corpos. Essa aqui, qualquer teólogo sabe, qualquer um sabe. Os quereteus, depois que Jesus tirou o povo do Egito, quereteus é uma raça, é uma descendência que vieram a viver na cidade de Decápolis. Os quereteus são esses cavaleiros, ou seja, os cavaleiros é a descendência dos quereteus. Em Decápolis não tinha muitos judeus. 20% do povo que vivia em Decápolis, pastor, era judeu. A maioria era gadareno, era quereteu, era pessoa gentia, que não queriam saber de servir ao Senhor. E observa bem, quando os quereteus ou quando os gadarenos observam que a maioria das pessoas gostam de comer porco, gostam da carne suína,
fazer naquela terra que ninguém entenda. Deixa eu titular essa mensagem nessa noite, pastor, falou com o título de Desenterrando o Vivo. Diga comigo nessa noite, desenterrando. Diga comigo, desenterrando o vivo. Mas o que é isso, velho? Só se enterra quem já morreu. Só se enterra quem não tem mais vida. Só se enterra quem não está mais habitando esse mundo físico. Compreenda comigo. A Bíblia diz para nós aqui, que nós morre uma pessoa, parece uma pessoa. Nós pegamos essa pessoa, levamos ela até o cemitério. Depois que vai, dizem que tem até um costume de alguém jogar um punhado de terra para também saber que ele participou daquele momento. Compreenda comigo. Esse homem aqui, ele não fazia parte da classe judeu. Ele era o gadareno, descendente dos quereteus. Ninguém mais dava mais ousadia, ou ninguém mais se importava com ele, pastor Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus está se aproximando, a primeira pessoa que vem ao encontro de Jesus é ele, é o endemoniado gadareno. Quando ele vê Jesus, quando ele olha para Jesus, a Bíblia diz que ele já tem logo dizendo, como falei para você, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou melhor dizendo, filho do Altíssimo. E que é assim que ele se aproxima de Jesus. Quando ele se aproxima, acompanhe comigo. Quando Mateus escreve o seu evangelho, Mateus escreve dando uma simbologia ao Cristo. Mateus escreve dando a característica exata, Paulo, do leão da tribo de Judá. Ele compara Cristo como o leão da tribo de Judá. Marcos, ou deixa eu falar logo de João. João, quando escreve o seu evangelho, simbolicamente, João dá o sentido ao Cristo como aquele que é a águia. E diz a Bíblia, diz o profeta Isaías, que aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força como a águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Deixa eu ver a graça do Senhor essa noite. Levanta a sua mão e adora a Ele. Quando Lucas escreve o seu evangelho, ele escreve dando a característica simbólica Cristo como o bezerro, como o Cristo sacrificial, o Cristo da cruz. Só que o que mais me chama a atenção é que quando Marcos pega a caneta e começa a escrever o evangelho, ele começa a escrever o Cristo na filosofia humana. O Cristo homem, o Cristo que sente, o Cristo que se alguém bater no rosto, ele distrai. O Cristo que se alguém furar a sua mão, ele vai sentir amor. O Cristo que João escreveu, que chorou, lá no capítulo 11, versículo 25, quando Marcos escreveu esse Cristo. Você pode observar que quando Jesus está diante do endemoniado, acontece duas coisas aqui. Nós não podemos pregar a palavra de Deus sem fazer essa separação. Sem esquecer que Jesus é homem e é Deus também. E eu quero separar o homem nesse momento. O homem que Marcos escreveu. Eu quero que você entenda comigo o Cristo espiritual. E quando Jesus, que aquele demônio se aproxima de Jesus, Pedro, olha o que acontece. O demônio se aproxima de Jesus e Jesus logo repreende. Jesus manda ele sair. Parece que veio o demônio sair daquele homem e que assim que ele parar em um certo local, fica olhando para Jesus, porque o demônio não saiu. Versículo 8, capítulo 5, versículo 8, o demônio não saiu na hora em que Jesus repreendeu. Saiu, mas ele fica até uma determinada altura. Parece que veio o Jesus espiritual olhando para o demônio e o homem cauterizado com a situação que vivia. Ficou ali se batendo. A Bíblia diz que todo momento em que ele estava, pastor, ele estava funcionando, estava conversando com Cristo, mas estava se debatendo, e depois que Jesus repreende, ele continua na mesma situação. É por isso que eu falei para você que ele estava cauterizado, ele estava acostumado a viver do jeito que vivia. Ele não queria mais mudar para ele estava com um chicote, ele estava com uma tese em cadeia, mas só que Jesus tinha uma nova história na vida dele, algo novo, algo que ia transformar na vida dele que ninguém deveria. Deixa eu
pediu para os demônios para te mandar para os povos. Jesus não pediu, Jesus não falou, eu vou te mandar. Jesus apenas atendeu o pedido de alguém necessitado, porque para o diabo querer me dizer uma coisa comigo. O diabo, ele não quer perder o viagem de jeito nenhum. Quando ele não consegue tirar a vida de alguém, ou destruir a vida de uma pessoa que vai tentar de outra, isso é sem sombra de dúvida. Como ele viu que não tinha mais jeito de destruir a vida do gadareno, tinha também que destruir aqueles povos, ou seja, causar uma confusão na cidade a ponto dos homens e dos saqueiros da cidade. Agora compreenda comigo, lá está o demônio. Quando Jesus vê que o gadareno, ele não aceitava mais porque estava cauterizado com a situação, Jesus dizia assim, peraí, eu vou matar 2 coelhos de uma cajadada só. Já que esse povo se vive afrontando Israel, por causa desses povos, já que o demônio, sai do gadareno, e ele não entende que saiu, eu lanço os demônios no povo, os demônios gritam, ele vê a manifestação dos demônios no povo que saiu dele, pronto, aí tá, ele vai acreditar que Deus manifestou a glória dele. Quem crê nele? Você está entendendo o que eu estou falando? Não, você não entendeu. Entenda comigo, olha só. O gadareno está demoniado. Não acreditou que Jesus libertou ele, porque é espiritual que acontece. Acompanhe pelo raciocínio. Lá estava na casa de fogo. Jesus já sabia que os povos eram um sinal de afronta ao povo judeu. O endemoniado estava cauterizado no que ele estava vivendo. O demônio saiu dele quando Jesus repreendeu, mas ele continuou se batendo. A Bíblia diz, pastor, que ele continuou se batendo, convulsionando-se, porque ele estava acostumado a viver daquele jeito. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele de ver que saiu, e que ele começa e continua do mesmo jeito, aí Jesus diz, não, peraí, eu lanço os demônios nos povos, os povos saem dando lança-se no precipício e morre e ele vê que eu mudei a vida dele. Mas só que quando Jesus muda a vida de alguém, Jesus sempre mostra o que ele faz. Diga comigo, diga Jesus mostra o milagre que ele faz. Agora compreenda, querido, quando aquele homem saiu, por isso continuei, pastor, a mensagem e vou terminar no horário, pastor, por isso que eu tenho uma correntinha. Entenda, quando eu intitulei a mensagem desse intercâmbio bíblico, eu titulei por quê, velho? Porque o homem saiu dos túmulos ao encontro de Jesus. Agora você vai entender o que vou dizer aqui essa noite. Coloque-se de pé em nome de Jesus, querido. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Diga comigo, diga Deus, esta noite eu vou receber a sua vitória. Olha para irmão que está do seu lado aí, irmão. Comece a bater a poeira. Levante-se do túmulo. Enterrar o vivo enganado. Bata a poeira e começa a bater a poeira. Começa a tirar a poeira. Não adianta enterrar ninguém vivo. Jesus deixou, mas a obra enterrar o homem dentro da cova. Lançaram ele dentro da cidade. Abandonaram ele, lançaram ele lá. Mas quando Jesus se aproxima, ele sai de uma cova. Todos estraçalharam, mas saiu. Começa a bater poeira nessa noite. Aquilo que ele te faz. Agora me chama a atenção nessa noite. Continue de pé, você vai entender. Quando os homens saem da cidade, isso aqui é mais forte. Quando os homens saem da cidade, saíram e viram o homem com a vida destruída, totalmente destruída. A Bíblia diz que ele se cortava com pedra, que ele se destruía. Roupa ele não tinha, que ele não tinha roupa. Depois que ele volta, olha o que acontece. A Bíblia diz que os homens olham e veem ele sentado e com roupas novas. Diga, ele estava com roupas novas. Agora diga comigo, pode para o irmão que está ao seu lado. Irmão, te lançaram na cova. Está vivo. Isso é injustiça. Diz, mas Jesus chegou, você saiu da cova, limpou a sua poeira, a roupa estava meio rasgada, mas mesmo assim você se aproximou de Jesus. E de repente Jesus olha para você e diz assim, olha, o demônio, tudo que tinha que verificava a sua vida.
eu estou te dando. Não, você não entendeu. Olha só o que eu estou dizendo. Enterraram você vivo, lançaram você dentro da cova vivo. Porque não quiseram esperar nem você morrer, acreditando que não tinha mais jeito. Enterraram você vivo do jeito que estava. Você fazendo a obra de Deus. Você fazendo a vontade de Deus. Você andando, pregando, cantando. Mesmo assim te crucificaram. Mas quando Jesus apareceu, você não aguentou, você se aproximou dele. E quando você se aproximou, como eu falei para você saiu batendo a poeira, querido, e se aproximou de Jesus. E Jesus disse: meu que, rapaz? Eu tenho uma roupa nova para você, eu tenho algo novo para te entregar. A vida vai ser mudada. Você vai mudar a casa de roupa para a tua casa na cidade. Não, você não entendeu. Está te dando algo novo para essa noite aqui. Vai largar a outra lá em cima. Deixa eu ver. Aquele tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Somos no seu coração. Deixa eu ver quem crê aqui. Diga comigo, diga Deus. Diga Deus. Eu creio. O Senhor está me tirando baixo e eu estou saindo do de baixo para ir para cima. Uma coisa interessante quando ele prepara para você entender, mas sempre para você receber a sua vitória. Olha só, uma coisa interessante. Quando ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, deixa eu ir contigo. Foi por isso que eu pedi para você. Jesus fala para ele: Jesus,